meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas eu espero em Deus que você seja alcançado e abençoado por esse vídeo. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreva! Ative os sininhos para receber a notificação de quando eu soltar um vídeo novo. Enfim, seja abençoado, compartilhe, comente e curta e tudo mais, tá bom? Hoje, mais um vídeo da série Trazendo a Memória, e hoje a gente vai falar sobre restauração. Espero vocês no vídeo. Deus abençoe. Eu vou falar sobre restauração. Restauração do quê, Tiane? Gente, restauração do meu casamento. Eu quero trazer à memória aquilo que Deus fez no meu casamento há alguns anos atrás, mas que eu sempre lembro quando eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu esposo. Eu sempre me recordo de um momento bem difícil que eu passei e que Deus, né, Ele com todo o teu carinho, através de muitas pessoas que me ajudaram nesse tempo, restaurou o meu casamento. Então vamos lá. Pra mim é muito difícil falar, eu acho que eu nunca falei tão abertamente, que esse vídeo vai ficar no YouTube, tão abertamente sobre esse assunto, mas é algo que Deus me tocou muito e pra eu realmente estar falando, é porque eu fui tocada por Deus. Quando eu tinha completei 3 anos de casados, a gente estava passando por algumas questões ministeriais, financeiras, familiares, enfim, algumas coisas, e ainda para ajudar a gente acabou parando de ir à igreja também. A gente tinha acabado de fazer a nossa escola de missões e após isso também depois a gente acabou se afastando e as coisas começaram a ficar bem complicadas, né? Porque quando a gente fica longe de Deus, as coisas ficam complicadas para as nossas vidas. E, enfim, aí a gente completou 3 anos de casamento. Passou, se eu não me engano, uns 4 meses. Diego chegou em casa falando que ia ficar na casa dos pais dele. Eu já achei isso muito estranho, porque o Diego nunca tinha feito isso. E ele ficou uma semana, se eu não me engano. Alguns detalhes eu não lembro, sabe, gente? Porque tem coisas que é bom a gente esquecer. E ficou, e depois disso, quando ele retornou pra casa, ele disse que realmente ele não iria ficar mais lá comigo, que ele queria separar de mim. E tudo, tô bem resumindo a história. E passou um tempo, a gente ficou separado, aconteceu muitas coisas ruins, muitas. Eu sofri bastante e tudo. Mas eu me lembro, o que eu quero frisar nesse tempo, como que eu vi a mão de Deus, é que eu me lembro de pessoas que Deus levantou para ficar comigo, para ficar do meu lado, para me dar palavras de ânimos, para me abraçar, para ouvir eu chorar, para ouvir eu reclamar, para, enfim, ouvir muito, sabe? O que eu estava passando. Então, Deus levantou pessoas. Então, eu queria falar com você, no seu momento difícil, Deus sempre levanta alguém para poder te ajudar. Deus sempre levanta. E se por um acaso você não tem ninguém, Ele mesmo consola. Porque quantas vezes, gente, quantas tristezas, quantas angústias eu chorava diante de Deus. E esse foi um tempo onde depois passou, quando ele saiu e tudo, passou um tempo, teve uma amiga minha que me chamou para ir num culto de jovens e eu fui. E eu comecei, voltei a ir em algumas coisas da igreja, até que eu me reconciliei com Deus. Então, outro ponto, no tempo de adversidade, num tempo de dificuldade, num tempo de tristeza, Deus pode te restaurar.
E foi isso que Deus fez comigo. Deus restaurou primeiro a aliança que Ele tinha comigo e que eu tinha quebrado. Então Ele renovou essa aliança e eu voltei para Deus. E eu voltei com uma garra e orava, e eu lembrava de muitas mensagens, eu lembrava de aulas que eu tinha tido e tudo, e que me fez ser forte e firme com Deus. E passando esse tempo, passou um tempo e tudo, e a gente não chegou a assinar os papéis do divórcio, não deu certo, graças a Deus, porque senão depois ia ser uma outra burocracia para casar de novo, né? Então, graças a Deus, não conseguimos assinar os papéis. E eu vi mão de Deus em todos os detalhes. Mão de Deus direcionando o meu pastor, mão de Deus direcionando os meus amigos, minha família, enfim. E passou-se um tempo, alguns meses, 7 meses, 11 meses, não sei também, gente, coisa ruim a gente esquece. Nós voltamos, reatamos o nosso relacionamento, mas o Diego ainda não tinha voltado para Deus, só eu. E esse foi um outro ponto onde eu orei muito, onde eu clamei muito a Deus. Não falava muito com ele, porque ele não queria ouvir ninguém a respeito da questão de Jesus, né? Mas eu orei muito, orei muito. Então, quando a gente está num tempo difícil, a oração nos fortalece. E eu fui muito fortalecida nesse tempo em oração, e chegou um tempo que ele voltou para Jesus, se reconciliou e tudo, e a gente foi muito abençoado e somos muito abençoados até hoje. Então, com esse testemunho meu do Trazendo a Memória, eu encurtei muito a história, gente, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas com esse vídeo, eu quero te dizer que Deus ele tem poder para restaurar qualquer coisa que esteja quebrado na tua vida. Se o teu relacionamento com os teus pais estão quebrados, Deus tem o poder de restaurar. Depois que eu voltei com o Diego, também houve uma quebra de relacionamento entre mim e minha família por séries de coisas erradas que eu tinha feito, por séries de pontos de comunicação que não tinha acontecido, enfim, mas Deus restaurou esse relacionamento nosso também, eu com os meus pais, eu com minha família. Deus restaura qualquer quebra de relacionamento. Eu quero dizer para você que Deus restaura. Esse meu trazer na memória, quando eu me lembro e glorifico a Deus, porque eu vejo como que Deus tem um cuidado enorme com a gente, com a nossa família, e como que Deus ele se importa com relacionamentos. E ele restaura relacionamento. Se você tem algum relacionamento quebrado com um amigo seu, e talvez foi por coisa tão mínima, ore, coloque diante de Deus que Ele é capaz de restaurar tudo, de trazer de volta tudo, sabe? E outra coisa, se você tá com o teu casamento quebrado, talvez você possa não tá passando pela situação que eu passei do marido sair de casa ou da esposa ter saído de casa, de vocês estarem separados, né? Mas dentro de casa mesmo, convivendo talvez debaixo do mesmo teto. E, gente, pra mim é muito difícil falar isso, falar sobre isso. Mas se você tá passando por uma situação difícil, Deus é capaz de restaurar. Deus, ele é o único homem, ele é a única pessoa que pode... Deus não, Jesus é o homem. Ele é a única pessoa que pode restaurar o teu casamento, restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que talvez você nem lembra onde que quebrou, mas Deus ele pode trazer a restauração, e ele, se você se abrir, se você se colocar diante dele, ele vai fazer. Fale para ele. O desafio de hoje, desse trazer na memória, desse testemunho, fale para ele aquilo que você precisa de restauração.
aquilo que você precisa que ele entre e restaure, que ele entre e conserte aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído, aquilo que você olha e fala, não tem mais jeito. Quantas vezes eu falava, gente, não tem mais jeito mesmo. Eu cheguei a abandonar mesmo, desistir. Mas quando tá nos planos de Deus, tudo dá certo, gente. Tudo dá certo. Tentaram destruir, destruir mais do que já estava, acredite. Mas Deus tinha um propósito para as nossas vidas como casal, um propósito para a nossa vida como família. Após isso, Lizzie nasceu, enfim. E Ele veio com a tua graça e restaurou a minha aliança com Ele, restaurou a aliança do Diego com Ele, restaurou a nossa aliança como casal. E eu quero dizer, Deus tem poder para restaurar qualquer coisa quebrada. E esse pastor que na época me acompanhava, ele tem uma frase que ele falava muito e que eu levo para a vida. Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele é o especialista. Não importa como que tá, se tá tudo embaralhado, se tá tudo em cacos. Ele tem poder. Ele tem poder. Então, nesse vídeo de hoje, do Trazendo a Memória, eu quero dizer para você, ele tem poder de restaurar. Ele é o único que pode restaurar qualquer coisa. Ele é o único que pode consertar qualquer coisa. Basta você se abrir, tá bom? Talvez o vídeo de hoje não tenha ficado muito assim, as minhas falas, mas é que falar sobre isso pra mim não é que é difícil de eu lembrar, mas é emocionante, sabe? Quando eu lembro das coisas que eu passei e o que eu estou vivendo hoje, como família e como casal, como é maravilhoso, eu vejo, meu Deus, o Senhor é uau! E eu fico processando na minha mente, eu fico devagar. Mas eu quis compartilhar isso com vocês, porque foi algo que Deus me direcionou para compartilhar. Relutei muito, mas estou aqui para compartilhar. Espero muito que esse vídeo alcance famílias, que esse vídeo alcance vidas que precisam acreditar num Deus que é todo poderoso e capaz de restaurar o casamento, restaurar o relacionamento quebrado. Deus, ele é capaz, tá bom? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus ama relacionamento. Deus ama família. E não é propósito dele que nenhuma família seja destruída, que nenhuma família seja separada, seja dissipada. Isso é intuito de Satanás, não de Deus. Então, se coloque diante de Deus, ore por sua família, dobre seu joelho. Você, homem, dobre seu joelho e ore pelos seus filhos, pela sua esposa. Você, esposa, ore pelo seu marido, pelos seus filhos. Você, filho, ore pelos seus pais. Ore pela sua futura família, ou se você já tem família, continue orando pelos seus pais. Enfim, oremos, gente, pelas nossas famílias. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele ama a família. E ele restaura relacionamentos quebrados. Então, a série de hoje é restauração. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.